A temática da leitura na docência é um assunto que paira no fundo da mente de vários professores, mas que também causa muita polêmica, como será exposto. Basicamente, ler é o alicerce da prática pedagógica, o motivo pelo qual várias crianças são matriculadas em escolas e pelo qual vários adultos não alfabetizados mudam suas rotinas e vidas para terem aulas, para que possam significar transformar um emaranhado de símbolos repetitivos em uma informação concisa e concreta, que adiciona a vida com base em memórias e experiências, e que, não menos que a decodificação, é uma das mais antigas fontes de exercício imaginativo e de transmissão de sentimentos através da natural empatia humana. Em suma, leitura é mais que uma prática social, de saber o que cada caractere significa. Afinal, na Idade Média havia a leitura da Bíblia através das imagens em vitrais. É a conexão do indivíduo leitor com os outros como ele, ou até mesmo pessoas imaginárias a quem damos o título de personagem. É uma prática baseada na emoção, e que só pode ser ensinada através de alguém que também sente ao capturar imagens e interpretá-las. E é nesse ponto que entra a figura do professor leitor. Este agente é o foco dos estudos dos 3 artigos científicos selecionados pelo grupo, mesmo que sob olhares e propostas de intervenção diferentes. O ponto de partida para todos os estudos é: a juventude não é ávida leitora. O que o professor tem a ver com isso? E a resposta é ainda mais clara: o docente hoje não lê por prazer. As hipóteses para tal ocorrência são diversas, mas segundo o Instituto ProLivro, em 2011, muitos leitores, incluindo professores, alegaram não ter mais tempo para a leitura. No artigo A Importância e a Formação do Professor Leitor, por Moura e Lopes, em 2020, é explorado exatamente este fator de professores não leitores por falta de tempo ou interesse. A introdução à pesquisa é baseada principalmente no fato de que ele é a figura que mais inspira os estudantes a lerem, principalmente na primeira infância, como um modelo a ser seguido, como uma habilidade obrigatória para ter entusiasmo e acesso a informações na vida adulta. Porém, é traduzida a problemática da falta da leitura no docente atual, e uma alternativa para solucioná-la, que é a utilização da formação continuada para promover o exercício da leitura fruitiva, com rodas de conversa e acessos a livros de interesse literário, e não pedagógico, mas que possam estreitar a relação entre docência e leitura. Já práticas de leitura no ensino médio, o PIBID de Letras mostra outra perspectiva da mesma problemática. A diferença feita nessa pesquisa é exatamente o método como a volta da leitura é retratada. Dessa vez, como algo mais simples de ser resolvida, e eficaz não só para os alunos dos anos iniciais, mas possível de ser estendida até o ensino médio ou superior, se necessário. As chaves dessas novas técnicas são a ressignificação do conteúdo e a empolgação do docente. Através da primeira, o jovem leitor vê no texto a própria realidade, algo próximo dele e de fácil identificação e interpretação, como é o caso das literaturas locais citadas na pesquisa. A segunda, que envolve os participantes do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, PIBID, é de que a primeira impressão que temos com algo é baseada nos nossos sentidos. E se o jovem leitor percebe a empolgação e o amor que o professor está passando, provavelmente sentirá as mesmas emoções, criando laços com a leitura. Este artigo é embasado na citação de Duarte Júnior, de 2010, que defende: o mundo chega a nós primeiramente pelos sentidos. Por último, o artigo Ressignificando a aula de leitura a partir dos gêneros textuais, de Elá, em 2009, aborda outro lado da leitura, a sua internalização e avaliação. Baseado na taxonomia de Marcuski, ler com direcionamento nos anos iniciais não é uma tarefa fácil para os professores, pois há a seleção dos gêneros textuais adequados para cada etapa da criança e tipos de perguntas para melhor interpretação e fixação do conteúdo, que também devem aparecer ranqueadas na ordem da taxonomia. Das mais superficiais dos textos,
que são as perguntas de copiação, seguindo para as interpretativas, chamadas perguntas inferenciais, as conteudistas, que são as perguntas pretexto, até finalmente chegar na geral, que conectam o universo textual com o externo e próprio do leitor, que são as perguntas vale tudo. Além disso, a autora justifica o porquê da importância dos gêneros textuais, para que o que leiam não seja desconexo da realidade, nem da escrita e análise linguística, promovendo assim o uso concreto da língua, da enunciação e uma visão estrutural e discursiva, construindo métodos de comunicação efetivos. Porém, para que tudo isso ocorra, o docente precisa primeiro ler o material e saber se ele está de acordo com a metodologia utilizada pela escola ou planejada por ele mesmo. Caso contrário, os objetivos de aprendizagem podem não ser atingidos e haver defasagem no processo de alfabetização e de letramento. Há diversos recursos possíveis nessas pesquisas, que fazem sentido e têm embasamentos em realidades distintas. Todavia, a primeira, sobre formação continuada em leitura, foi a que mais chama a atenção por um possível paradoxo. A docência é uma carreira cercada por leitura, através de livros didáticos, manuais metodológicos e publicações científicas que a todo momento atualizam a área de conhecimento escolhida, como visto no terceiro artigo. A falta de interesse pode ser dada pela sobrecarga deste processo e pela concreta falta de tempo, uma vez que, por exemplo, a correção de atividades avaliativas formais é impossível de ser feita dentro do horário letivo, o que nos leva à pergunta de como esse profissional ainda terá tempo para uma formação continuada, que tornará obrigatória a leitura por prazer. Por isso, talvez o segundo texto traga uma resposta mais imediata ao problema de jovens não leitores, e que pode vir a reacender a paixão por leitura nos professores. Utilizar de obras literárias que sejam significativas para a realidade em que a sala vive, lendo com emoção e explorando as camadas do texto, as experiências pessoais, formando as conexões de sentido entre obra e leitor, que os torna, então, proficientes. Esta resenha foi escrita e editada por Chiara Contó, estudante de Letras Português e Inglês pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, cursando a disciplina de Prática Certificadora de Leitura, tutorada pela professora Carla Valéria da Costa Feitosa.